No fim da tarde, quando a luz dourada começava a atravessar as copas altas da mata e desenhar sombras compridas sobre a trilha úmida, seu Anselmo percebeu tarde demais que havia dado um passo errado. Ele tinha 74 anos, mas ainda fazia questão de repetir para todos que suas pernas conheciam a serra melhor do que muito jovem metido a aventureiro. Era um homem magro, queimado de sol, de passos lentos e firmes, desses que aprenderam a respeitar a natureza sem jamais deixar de desafiá-la. Naquela sexta-feira, como em tantas outras, saiu cedo de casa com uma mochila pequena, uma garrafa d'água, um chapéu surrado e a velha vontade de respirar mato, barro e silêncio. A trilha ficava numa região serrana do Brasil, cercada por mata fechada, pedras escorregadias e riachos que, depois das chuvas da semana, tinham ganhado volume e força. O percurso era conhecido entre praticantes de caminhada ecológica, porque misturava beleza e risco na medida exata para atrair quem gostava de sentir o coração acelerar. Havia mirantes naturais, árvores centenárias, trechos estreitos entre rochas, e no meio do caminho uma ponte antiga de madeira que atravessava um barranco profundo, por onde corria um curso d'água escondido entre pedras e vegetação densa. Seu Anselmo já tinha passado por aquela ponte dezenas de vezes. Sabia que ela estalava, sabia que parecia velha demais para continuar ali, mas também sabia que sempre suportara o peso dos trilheiros. Ou pelo menos era isso que todos repetiam. Naquele dia, entretanto, a umidade deixou a madeira mais frágil do que de costume. Do outro lado do barranco, duas mulheres ajustavam mochilas e tiravam fotos do cenário. Um casal mais jovem vinha alguns metros atrás, conversando baixo. Mais distante, 3 rapazes descansavam perto de uma pedra coberta de musgo, bebendo água e olhando o mapa do trajeto. O ambiente parecia tranquilo, quase bonito demais para qualquer tragédia. Seu Anselmo colocou o pé direito sobre a ponte, sentiu a estrutura gemer e seguiu. Deu mais 2 passos cautelosos. Então, o som veio de uma vez. Um estalo seco, forte, feio. O tipo de som que faz o corpo entender o perigo antes da mente. As tábuas sob seus pés cederam num rompimento brutal. A parte central da ponte afundou, como se a mata tivesse aberto a boca. Seu Anselmo tentou se lançar para a frente, mas já era tarde. O corpo despencou junto com pedaços de madeira, poeira úmida e cipós soltos. Num reflexo desesperado, ele conseguiu agarrar 2 vigas quebradas que permaneceram presas nas laterais da estrutura. Ficou pendurado sobre o vazio. A alguns metros abaixo, o barranco descia em ângulo quase reto até um leito de pedras pontudas e água correndo com violência. O choque da queda arrancou seu chapéu, feriu sua testa e rasgou a manga da camisa. Os pés batiam no ar, procurando apoio onde não havia nada. Os braços, já envelhecidos, tremiam sob o peso do próprio corpo. "Socorro!" ele gritou, a voz rouca, esmagada pelo medo. O grito cortou a trilha como uma lâmina. As pessoas ao redor correram para perto da ponte. Em segundos, o lugar antes silencioso virou um tumulto de passos, respirações ofegantes e vozes sobrepostas. "Meu Deus! E segura firme! Não solta! Alguém chama ajuda!" Uma das mulheres tapou a boca em choque. O casal se ajoelhou perto da beirada quebrada, tentando alcançar o idoso com os braços, mas ele estava longe demais. Os 3 rapazes vieram correndo, olharam para baixo e empalideceram ao perceber a altura e o risco. "Tem corda?" perguntou um deles. Ninguém tinha. "Cinto? Mochila? Alguma coisa?" Tentaram improvisar com alças de mochila e casacos amarrados, mas o comprimento não chegava nem perto. Um rapaz de boné deitou de bruços sobre as tábuas restantes e estendeu a mão o máximo que conseguiu. "Senhor, tenta subir um pouco." Seu Anselmo mal conseguia responder. As mãos escorregavam na madeira molhada, a testa sangrava perto da sobrancelha, o braço esquerdo dava sinais de fraqueza.
Cada segundo tornava os músculos mais pesados, mais doloridos, mais próximos do colapso. Eu não consigo. Ele gemeu, os dentes cerrados. Uma das mulheres já tentava ligar para o resgate, mas o sinal na trilha falhava. O celular ora mostrava uma barra, ora nenhuma. Ela andava de um lado para o outro levantando o aparelho, buscando qualquer ponto de conexão. Não completa, não completa! Repetia quase chorando. O desespero começou a contaminar todo mundo. Ninguém queria assistir àquilo. Ninguém aceitava a ideia de ficar parado. Ainda assim, a verdade era cruel. Havia pessoas ali, mas nenhuma conseguia ajudar de fato. Seu Anselmo soltou um gemido baixo quando uma lasca de madeira se desprendeu de uma das vigas. O pedaço caiu, bateu na parede do barranco e sumiu entre a água e as pedras. O som ecoou como um aviso. "Ele vai cair", disse alguém sem perceber que falava alto demais. Foi nesse exato momento que Júlia apareceu na curva da trilha. Ela vinha caminhando num ritmo tranquilo, com botas sujas de barro, calça de trilha, mochila leve e uma garrafa presa na lateral. Devia ter uns 20 e poucos anos. O rosto estava corado do exercício e os cabelos presos num rabo de cavalo balançavam conforme ela avançava. Ao seu lado corria Orion, seu pastor australiano, de porte atlético, pelagem merle azul, peito branco e olhos atentos demais para qualquer distração humana. Júlia percebeu de longe que algo estava errado. Antes mesmo de entender a cena, ouviu os gritos, o tom de pânico, a urgência coletiva de quem já não sabe mais o que fazer. Apressou o passo. Quando chegou perto e viu o idoso pendurado sobre o barranco, sentiu o coração gelar. "O que aconteceu?" perguntou, ajoelhando-se perto da borda. "A ponte quebrou", respondeu um dos rapazes. "A gente não consegue alcançar." Júlia analisou a situação num relance. A altura, a madeira podre, a distância, o peso do corpo do homem já cedendo. O risco de mais gente cair se tentasse avançar pela estrutura danificada. Orion, ao lado dela, não latiu. Não se agitou como muitos cães fariam. Apenas focou no idoso, o corpo inteiro em estado de alerta, como se recebesse uma tarefa antes mesmo que alguém a formulasse. Seu Anselmo levantou os olhos com dificuldade e viu a jovem. "Moça, eu vou soltar?" "Não vai, não!" Júlia respondeu com firmeza. "Olha para mim", continua segurando. Mas ela sabia que ele estava no limite. Ao redor, as pessoas falavam ao mesmo tempo. "Talvez se a gente fizer uma corrente, a madeira não aguenta. E se alguém descer pelo lado? Vai escorregar. Cadê o sinal desse telefone?" Júlia inspirou fundo. Seu olhar desceu até Orion. O cachorro mantinha as orelhas erguidas, atento à voz dela, esperando apenas um comando. Ela então notou algo importante. Um dos pedaços maiores da ponte quebrada havia ficado preso transversalmente entre as laterais do barranco, um pouco abaixo de seu Anselmo. Não suportaria o peso de um adulto, mas talvez pudesse servir de apoio temporário. Havia também raízes grossas saindo da terra na lateral esquerda, formando uma espécie de caminho estreito e perigoso ao longo da encosta. Era impossível para uma pessoa descer rápido por ali sem grande risco. Para Orion, não. Júlia colocou as duas mãos no rosto do cachorro, aproximando-o de si por um segundo. "Menino, presta atenção." Orion piscou, imóvel. Ela retirou da mochila uma guia longa de treino que costumava levar nas trilhas. Prendeu-a firme à peitoral reforçada do cão. Depois entregou a ponta da guia aos dois rapazes mais fortes. "Segurem isso com toda a força. Não puxem de uma vez. Só mantenham firme se eu mandar." Os rapazes se entreolharam. "Você vai mandar o cachorro descer?" Ian perguntou um deles, incrédulo. "Vou mandar ele alcançar o senhor e dar apoio. Quando ele firmar, vocês tensionam a guia devagar. Isso pode funcionar?" Júlia olhou de novo para seu Anselmo, cujos dedos já pareciam perdendo a cor. "Tem coisa pior do que tentar?" respondeu. Não havia tempo para debates.
Ela se deitou perto da borda, apontou para a lateral do barranco e falou com voz firme, clara, treinada. Orion, borda. Devagar. Vai. O pastor australiano imediatamente começou a descer pela encosta lateral, usando as raízes como apoio. Movia-se com uma combinação impressionante de precisão e coragem. As patas encontravam pontos mínimos de equilíbrio entre barro, pedra e madeira solta. Seu corpo parecia entender o relevo melhor do que qualquer olhar humano. Lá embaixo, seu Anselmo arregalou os olhos ao ver o cachorro se aproximando. "O que ele vai fazer?" "Confiar em mim", gritou Júlia. "E no Orion?" O cão alcançou primeiro a viga transversal presa no barranco. Testou a madeira com o peso do corpo, ajustou as patas. Depois, avançou mais um pouco até ficar quase ao alcance do idoso. A guia descia atrás dele, controlada pelos rapazes acima. Júlia então falou mais alto, num tom que misturava comando e incentivo. "Orion, junto! Firme!" O cachorro posicionou o corpo de lado, apoiado com força nas patas traseiras e dianteiras abertas, como se criasse uma base viva, estável, ancorada entre a raiz e a madeira. Não era um gesto aleatório. Era treinamento, inteligência e leitura instantânea do perigo. "Senhor Anselmo", Júlia gritou, "solta uma mão só, uma só. Segura na peitoral dele. Eu vou cair. Não vai. Segura nele, agora." Os olhos do idoso se encheram de pânico, mas também de uma última centelha de esperança. Com esforço sobre-humano, ele soltou a mão esquerda da viga e tateou no vazio até encontrar a peitoral de Orion. O cachorro não recuou 1 centímetro. Pelo contrário, travou o corpo ainda mais. "Isso!" gritou um dos rapazes. "Boa! Boa! Agora a outra mão!" ordenou Júlia. Seu Anselmo chorava de medo. Suava apesar do ar fresco da serra. O braço direito tremia como se fosse romper. Mas sabendo que já não conseguiria se manter por muito mais tempo, ele soltou a segunda mão e abraçou a peitoral do cachorro com um movimento desesperado. Por um instante terrível, seu corpo pendeu mais para baixo. As pessoas gritaram. A guia esticou. Orion escorregou alguns centímetros, arranhando terra e casca de árvore, mas se recompôs com agilidade impressionante. As patas traseiras cavaram fundo no barro. O peitoral segurou firme. Os 2 rapazes tensionaram a guia, como Júlia havia mandado, sem puxões bruscos, transformando o cão numa âncora viva entre o homem e a beirada. "Agora sobe!" Júlia gritava. "Usa os pés! Procura a madeira." Seu Anselmo, agarrado ao cão, conseguiu apoiar um dos pés na viga atravessada, depois o outro. Estava ainda perigosamente inclinado sobre o vazio, mas já não pendia apenas pelos braços. Tinha 1 segundo de trégua. Júlia percebeu aquele breve instante de equilíbrio, como quem enxerga uma fresta de luz no meio de um desabamento. Seu Anselmo já não estava pendurado apenas pelos braços. Tinha os 2 pés apoiados na viga atravessada, o peito colado à peitoral de Orion e o corpo ainda perigosamente inclinado para o vazio. Era pouco, muito pouco, mas era mais do que todos tinham conseguido até ali. "Puxem a guia devagar, devagar!" ela ordenou, sem desviar os olhos do barranco. Os 2 rapazes obedeceram no mesmo segundo. A fita enlameada correu centímetro por centímetro entre os dedos deles, tensionada como se prendesse não só um cachorro e um homem, mas a própria esperança de todos naquele lugar. O casal que estava ajoelhado à beira da ponte passou a ajudar segurando a sobra da guia, enquanto uma das mulheres rezava em voz alta, quase sem perceber que fazia isso. Lá embaixo, Orion trabalhava como se entendesse cada respiração humana ao seu redor. Seu corpo forte estava apoiado de lado, as patas fincadas na madeira e na raiz, a musculatura toda contraída para manter estabilidade. Quando seu Anselmo vacilava, o cão travava. Quando ele encontrava algum apoio, Orion avançava um pouco.
Não era uma simples reação instintiva. Era como se ele estivesse calculando o peso, o tempo e o medo. Isso, senhor. Mais um pouco, gritou um dos rapazes. Seu Anselmo ofegava como se o peito estivesse cheio de pedras. O sangue da testa já descia perto do olho direito. O ombro latejava. As mãos começavam a perder força e o frio do barranco subia pelas mangas rasgadas como um aviso do corpo de que ele estava perto do limite. Eu não sinto meus dedos, ele murmurou. Não precisa sentir, Júlia respondeu. Só continua, fica comigo. Ela falava firme, mas por dentro sentia a pressão esmagando o peito. Bastava um escorregão de Orion, uma raiz soltando, uma tábua cedendo de vez, e tudo terminaria ali. Ainda assim, não deixava esse pensamento chegar ao rosto. Seu Anselmo precisava olhar para ela e acreditar que havia saída. Põe o joelho, ela gritou. Tenta apoiar o joelho primeiro. Com um esforço brutal, o idoso conseguiu erguer a perna esquerda e bater o joelho contra a madeira atravessada. A tábua gemeu, fez um barulho que arrancou suspiros de medo de todos à beira da ponte, mas não quebrou. Orion ajustou o corpo no mesmo instante, compensando o peso novo. Meu Deus! Ele entendeu. Sussurrou uma das mulheres, com lágrimas no rosto. Júlia ouviu, mas não respondeu. Conhecia Orion desde filhote. Sabia o quanto ele era atento, rápido, fora do comum. Ainda assim, havia algo naquela cena que nem ela conseguia explicar direito. O cão parecia ler a situação inteira como um ser humano experiente. Talvez melhor. Desde pequeno, Orion nunca fora um cachorro comum. Aprendera comandos em poucos dias, memorizava rotas de trilha, identificava mudanças de terreno antes mesmo de Júlia perceber. Certa vez, farejou uma cobra escondida a tempo de evitar um acidente com crianças. Em outra ocasião, encontrou uma mochila perdida a quase 1 quilômetro do acampamento. Mas aquilo era diferente. Muito diferente. Ali não se tratava de truque, inteligência divertida ou obediência impressionante. Ali era vida ou morte. E Orion parecia saber disso. Senhor Anselmo, Júlia chamou de novo. Olha para mim. Ele ergueu os olhos com dificuldade. Quando eu contar até 3, o senhor vai soltar uma mão da peitoral e tentar pegar a mão dele lá em cima. Só uma, entendeu? O idoso piscou, respirando mal. Depois assentiu. O rapaz de boné deitou mais uma vez sobre a beirada, agora sendo segurado pela cintura pelos amigos para não cair também. Estendeu o braço o máximo que conseguia. Eu tô aqui, senhor, quando ela mandar. Júlia calculou a distância. Ainda era arriscado demais, mas não havia outra opção. 1, 2, 3. Seu Anselmo soltou a mão direita da peitoral num movimento hesitante. O corpo afundou alguns centímetros, arrancando um grito coletivo. A guia esticou de novo. Orion deslizou um pouco, as unhas arranhando a casca molhada da raiz, mas travou o corpo com força impressionante. O rapaz de boné finalmente alcançou os dedos do idoso. Peguei! Peguei! Segura firme! Gritou o outro rapaz. Agora, o velho estava preso em 3 pontos frágeis. Uma mão no rapaz, a outra ainda agarrada à peitoral de Orion, e os pés tremendo sobre a viga rachada. Era uma posição impossível de sustentar por muito tempo. Júlia sentiu o coração martelar no pescoço. Tomou a decisão antes que o medo pudesse impedir. Apoiou-se nas partes laterais, ainda firmes da ponte, deitou-se quase toda sobre a madeira restante e avançou mais do que qualquer pessoa ali julgaria seguro. O cheiro de madeira apodrecida subiu forte. A estrutura rangeu sob o peso dela, arrancando um coro de protestos. Júlia, cuidado! Alguém gritou. Ela ignorou. Esticou o braço até onde conseguiu. Senhor Anselmo, me dá o braço esquerdo! Agora! Ele tentou, não alcançou. Mas, ela insistiu, o senhor consegue.
O idoso fechou os olhos por um segundo, como quem puxava de algum lugar antigo a última reserva de força. Então, soltou a peitoral por um instante assustador e lançou o braço na direção dela. Júlia agarrou seu antebraço com as duas mãos. Sentiu a pele fria, o músculo tremendo, o peso da exaustão atravessando aquele contato. "Agora puxem", ela gritou. Os rapazes puxaram o punho e o ombro do idoso. O casal ajudou a recolher mais guia. A mulher do telefone chorava, rezando. Orion avançou um último passo pela encosta e serviu de base para o impulso final. Num movimento torto, bruto e desesperado, seu Anselmo foi arrancado do barranco e tombou sobre a terra firme. Por um segundo, ninguém se mexeu, como se todos precisassem de um instante para acreditar no que tinham acabado de ver. Ele estava salvo. A primeira a chorar foi a mulher do celular. Depois a outra. O casal se abraçou. Um dos rapazes se sentou no chão e passou a mão pelo rosto, soltando uma risada nervosa, que parecia quase um soluço. Júlia recuou alguns centímetros e caiu sentada, ofegante, sentindo as pernas fracas. Seu braço inteiro tremia por causa do esforço. O peito subia e descia rápido demais. Então Orion apareceu no topo da encosta. Subiu com agilidade, enlameado até o peito, respirando forte, mas firme. Assim que pôs as 4 patas em terra segura, foi direto até seu Anselmo. O idoso estava de costas, tentando entender se ainda estava inteiro. Quando viu o cachorro se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas de um jeito imediato, quase infantil. Estendeu os braços com dificuldade e abraçou o pescoço do animal com toda a força que ainda tinha. "Você me salvou", repetia entre soluços. "Meu Deus, você me salvou." Orion permaneceu quieto, permitindo o abraço, como se entendesse perfeitamente o que significava. Júlia observou a cena, sem conseguir dizer nada. Todo o horror dos últimos minutos começava a se transformar em outra coisa. Alívio, espanto, gratidão e um cansaço pesado, daqueles que vêm depois que o corpo finalmente aceita não estar mais lutando contra a tragédia. "Eu nunca vi nada assim na minha vida", disse um dos rapazes, olhando para o cachorro. "Nem eu", respondeu o outro. A mulher do telefone, agora respirando melhor, levantou o celular. "Consegui falar com o resgate. Mas lá atrás tinha sinal. Eles estão vindo, mas vão demorar um pouco." "Tudo bem", disse Júlia, tentando recuperar o fôlego. "O pior já passou." Ainda assim, o grupo sabia que precisava manter a calma. Seu Anselmo tinha batido a cabeça, estava com um corte na testa e talvez alguma lesão no ombro ou nas costelas. Júlia se aproximou dele com cuidado. "Senhor Anselmo, escuta, consegue mexer as pernas?" Ele mexeu devagar, fazendo uma careta. "Consigo." "Tá sentindo dor forte onde?" "Ombro, costela, e a cabeça tá zunindo." "Certo. Não tenta levantar." Improvisaram apoio com mochilas dobradas. Uma jaqueta virou travesseiro. O casal ofereceu pequenos goles de água. Uma das mulheres limpou o sangue da testa com lenços. Os rapazes examinaram o que restava da ponte e empalideceram ao perceber como a estrutura estava ainda mais frágil do que parecia. Se mais alguém tivesse avançado impensadamente, provavelmente teria caído também. Essa verdade deixou todos em silêncio por alguns segundos. Não era covardia não ter descido. Era que o perigo tinha sido maior do que qualquer um conseguira medir. Seu Anselmo, ainda deitado, virou o rosto para Júlia. "Como você soube o que fazer?" Ela olhou para Orion antes de responder. O cachorro estava sentado um pouco afastado, atento à trilha, como se ainda vigiasse o local. O peito branco subia e descia devagar. Os olhos claros permaneciam fixos, tranquilos, quase solenes depois de tudo. "Eu não soube tudo", disse Júlia. "Eu só vi uma chance." Ele fez o resto. Seu Anselmo acompanhou o olhar dela até o cão. Respirou fundo. Depois balançou a cabeça devagar. "Não, ele não fez o resto."
Júlia franziu a testa. A voz do idoso saiu baixa, rouca e absolutamente sincera. Ele fez o impossível. Quando o resgate finalmente chegou, encontrou uma cena impossível de esquecer. A ponte destruída sobre o barranco, o chão marcado pela luta contra o tempo, pessoas ainda tremendo de nervoso e, no centro de tudo, seu Anselmo vivo, abraçado a Orion, como se abraçasse a própria chance de continuar respirando. Os socorristas agiram rápido, examinaram o corte na testa, imobilizaram o ombro machucado e verificaram se havia algo mais grave. Um deles perguntou, ainda olhando para o barranco, como tinham conseguido tirar o idoso dali, sem corda, sem equipamento e sem apoio profissional. Por alguns segundos, ninguém respondeu. Então um dos rapazes apontou para Orion. Foi ele. O socorrista olhou para o cachorro, depois para Júlia, como se esperasse uma explicação mais lógica. Júlia, ainda suja de barro e com a voz cansada, respondeu com sinceridade. Eu tive a ideia. Mas quem segurou a vida dele ali foi o Orion. O homem se abaixou, encarou o pastor australiano por um instante e acariciou sua cabeça. Então hoje você fez o trabalho de muita gente. Seu Anselmo, deitado na maca, ouviu e corrigiu com a voz fraca. Melhor que muita gente. Ninguém discordou. Naquele momento todos entenderam a verdade inteira. Seu Anselmo não tinha sido salvo por sorte. Ele foi salvo porque, quando todo mundo chegou ao limite do que podia fazer, Orion foi além. Antes de ser levado, o idoso pediu uma coisa. Não deixa ele ir embora sem eu agradecer. Júlia aproximou o cachorro da maca. Orion foi calmo, atento, como se ainda soubesse que aquele homem precisava dele. Seu Anselmo ergueu a mão com dificuldade e tocou o focinho do cão. Então começou a chorar, mas já não era o choro do medo. Era o choro de quem tinha olhado para a morte e, no último segundo, foi puxado de volta. Eu achei que ia morrer ali, disse ele com a voz falhando. Achei que minhas mãos iam soltar e acabou. Mas ele não deixou. Orion apenas encostou o focinho na mão dele. Esse gesto simples fez mais silêncio do que qualquer palavra. Na descida da trilha, Júlia caminhou ao lado da maca durante boa parte do caminho. Orion seguia perto, sem se afastar. Seu Anselmo olhava para ele como quem tentava gravar cada detalhe. O peito sujo de lama, os olhos atentos, a postura firme. Era como se quisesse levar aquela imagem consigo para o resto da vida. Em certo momento perguntou baixinho, qual é o nome dele mesmo? Orion, respondeu Júlia. Seu Anselmo repetiu o nome devagar, como quem guarda algo sagrado. Nome de quem nasceu para guiar. Quando chegaram à entrada da trilha, as pessoas que estavam ali começaram a perguntar o que tinha acontecido. A história se espalhou em minutos. Um idoso atravessava uma ponte velha. A ponte quebrou. Ele ficou pendurado sobre um barranco. Havia gente ao redor, mas ninguém conseguia ajudar. Então uma jovem apareceu com seu pastor australiano, e o cachorro fez o impossível. Naquela noite, a história correu entre trilheiros, famílias, grupos de mensagem e páginas locais. Alguns falavam em instinto, outros em inteligência fora do comum. Havia quem chamasse de milagre. Seu Anselmo não discutia nenhuma versão. Passou a noite no hospital em observação. Levou pontos na testa, saiu com o braço imobilizado e muitas dores pelo corpo. Mas o que mais carregava não era a dor. Era a lembrança daquele instante em que suas forças acabaram e Orion apareceu. Nos dias seguintes, ele quase não falou de outra coisa. Sempre que alguém perguntava como estava, ele respondia: estou em casa porque um cachorro me salvou. Alguns sorriam sem acreditar. Outros se emocionavam. Mas quem ouvia seu tom de voz percebia que ele não estava exagerando. No terceiro dia, ainda machucado, seu Anselmo pediu para voltar até a entrada da trilha. Queria rever Júlia, queria rever Orion. Queria agradecer de verdade. Quando chegou, viu os dois perto do começo do caminho. Júlia se levantou surpresa ao vê-lo ali tão cedo.
O senhor devia estar descansando. E estou, respondeu ele. Mas eu precisava fazer isso. Ele levava uma pequena sacola. Dentro, um pacote de biscoitos para Júlia e um brinquedo novo para Orion. Quando o cachorro o reconheceu, caminhou até ele com a mesma calma de sempre. Seu Anselmo se abaixou com dificuldade e passou a mão sobre a cabeça dele. Eu cheguei em casa por sua causa, disse com os olhos marejados. Orion lambeu sua mão. Foi simples. E exatamente por isso foi inesquecível. Seu Anselmo se levantou devagar e olhou para Júlia. Tem gente dizendo que foi sorte. Tem gente dizendo que foi instinto. Mas eu sei o que foi. Júlia esperou em silêncio. Foi coragem, completou ele. Coragem de verdade. Depois disso, a história nunca mais deixou aquela serra. Continuou sendo contada em trilhas, em rodas de conversa, em mensagens de celular e em vídeos curtos. E cada vez que alguém perguntava como aquilo tinha acontecido, surgiam teorias diferentes. Mas para seu Anselmo, só existia uma verdade. Quando suas mãos já não aguentavam mais, quando ninguém sabia o que fazer, quando a morte estava a poucos segundos dele, Deus mandou ajuda com 4 patas. Desde então, sempre que alguém pergunta como ele conseguiu sobreviver, ele responde da mesma forma. Ninguém conseguiu me salvar, até que aquele cachorro conseguiu. E toda vez que diz isso, sua voz falha. Não por medo de lembrar a queda, mas pela emoção de saber que, naquele dia, no lugar mais desesperador da sua vida, a esperança veio correndo pela trilha, guiada por uma jovem e carregada no coração de um pastor australiano chamado Orion. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.